é Douglas Fernando, eu sou psicanalista, psicoterapeuta e hoje nós vamos falar sobre carboidratos. É isso aí, eu sou a doutora Rosana Oliveira, trabalho com endocrinologia e nutrologia lá na Clínica Orienta, né? E hoje nós vamos falar de um tema de mocinho ou vilão, que é o carboidrato, que já teve todas as dietas do mundo contra tudo que pode, aquilo não pode. Hoje nós vamos falar um pouco sobre função. Mas nós estamos falando de todas as questões alimentares ali. E hoje em dia o pessoal fala, tem que comer mais produtos naturais, todas essas questões, sim, claro. Porém, não é essa a realidade do brasileiro. Nós temos que começar a tirar ali as coisas de menos agressividade, mas é óbvio que vai entrar outras situações, igual carne, por exemplo. Tem carnes que são mais gordurosas, carnes que são menos gordurosas. É uma ingestão de proteína, assim, a pessoa tem muito isso aí. Eu vou numa churrascaria, eu vou em um lugar que só tem carne, eu vou consumir só proteína. Mas não, na verdade tá consumindo proteína, tá consumindo gordura também. E dependendo da gordura que tem na carne, vai fazer, às vezes, até tão mal quanto o carboidrato. Tá? Dependendo do estado da pessoa. Justamente. Aí você tocou dois assuntos que você falou assim, a gente vai falar de carboidrato e naturalmente a gente vai entrar em proteína e algumas outras coisas. Duas coisas que você falou quando falam do glúten. É lógico que tem gente que tem intolerância, você faz o exame e tá lá, detectado. Ok, nós não estamos falando dessas pessoas. Mas o que começou? Sabe a história, de novo, vou ficar repetitiva, da história da diferença do veneno, do remédio, o veneno é a dose? O que acontece? O que aconteceu com a história do glúten? Principalmente para nós latino-americanos, tá? Da América do Sul, mais ainda. Antigamente, era uma vez por dia, praticamente, que você ia na padaria, comprava o pão, geralmente era o café da manhã, e você comia aquele pão, tá? Daí, o que passou a acontecer? De manhã, você na padaria, o café da manhã. Na hora do almoço, com a rapidez, é um lanche na padaria, tá? O café da tarde, na padaria. E antes de você voltar para casa do trabalho, você passa na padaria para levar o que você vai comer à noite. Então, de novo, não é também mocinho ou vilão. Vilão para quem não pode, realmente. Mas foi o exagero. E a qualidade que foi caindo, né? Uma super pulverização do trigo e tudo mais. Sim. Foi o que aconteceu. Igual as pessoas acham, chegam no consultório de endocrinologia e falam assim, olha, meu colesterol tá muito alto. Parei de comer gordura e não adiantou. Claro, porque se a gordura está sendo formada dentro do meu ou do seu organismo, a gordura animal que eu consumo, ela entra e sai. O problema é as outras coisas. Você falou de molho, você falou de várias coisas que vai ser produzida dentro, que o negócio não fica Justamente, muito... vai prejudicar isso. Vai prejudicar isso. Eu acho que, além de falar hoje de carboidrato, eu acho que a gente está numa sessão de desmistificação alimentar. Eu queria, na verdade, ver uma coisa, se tem como dar uma pausa? E aí? E sobre essa relação com as dietas e com a alimentação, o que você acha que está mudando no cotidiano das pessoas? Bem, hoje tem muita informação, principalmente na internet. Sim. Então, assim, o hábito alimentar hoje tem mudado, que as pessoas têm tomado conhecimento do bom hábito, do hábito alimentar ali. Antigamente, nós não tínhamos tanta informação, né? Em rede, na internet, para explicar tanto essas coisas. Então, assim... a reeducação alimentar, porque dieta é uma forma grotesca de falar, ainda é falado isso hoje nas academias, mas nós falamos ali uma reeducação, né? Reeducar a sua forma de se alimentar. Você sabe que eu falo assim, reeducação quando a gente tem algum erro muito grande. Você sabe o que eu falo? É adequação. Porque se eu tô treinando 5 vezes por semana, minha dieta é uma. Só que o erro, quando você fala de erro grande, erros em relação à alimentação realmente são mais do que grandes, são extensos. Sim. Porque a pessoa, ela pensa o seguinte: eu vou fazer uma atividade física, ainda existe pessoas, com certeza que estão nos assistindo, tem pessoas que às vezes estão fazendo isso é muito errado. A pessoa quer realmente ter um estilo de vida mais saudável e talvez um corpo um pouco mais estrutural ali. O que acontece? Ela faz sua atividade física e ao invés de fazer a alimentação
mais saudável ou tirando mais um pouco do carboidrato ou colocando mais o carboidrato, que isso aí depende do tipo de atividade física, a pessoa vai consumir carboidrato sujo, entra na bebida, por exemplo. Fez ali um campeonato, tá jogando bola, futebol, aquela coisa toda. Não é comum depois daquilo a pessoa ir beber cerveja e tomar um refrigerante. E uma coca ainda normal. Então, ou seja, você gastou tudo aquilo, seu organismo já teve aquela queima toda. Se as pessoas tivessem conhecimento que ia manter aquilo de uma forma mais limpa, mais saudável, aquilo ali já foi benéfico. Então a pessoa está só certificando que aquilo ali foi bom. Então não adianta nada. É igual você entrar dentro, pagar uma academia, ir treinar, fazer todo o processo do seu treino e depois você sair e abrir a boca, né? E deixar ali desvairadamente a alimentação. Então é um processo que as pessoas hoje têm o conhecimento, tanto que aumentou as academias, né, aumentou estabelecimentos de comidas mais saudáveis e todo esse processo. Então, a consciência hoje, ela está tomada, mas o problema hoje é a ação. Da mesma forma que nós temos aí um grande conhecimento na internet de melhor, né, de alimentação mais saudável no caso, nós temos também ali grande processo hoje de depressão e ansiedade que vai destruir todo esse processo ali. Porque para a pessoa se alimentar bem, para a pessoa querer mexer na estrutura do corpo, fazer um treino bem, ela tem que estar mentalmente equilibrada. Não adianta a pessoa falar assim, eu não estou bem, eu vou para academia malhar. Vou para academia treinar, porque na academia é minha terapia. Como que a pessoa vai se ela não tem ação? Às vezes ela não está comendo, ela não tem nem glicogênio, ela não tem energia para fazer isso. Ou às vezes a pessoa está comendo demais, ela não quer ir para a academia, ela quer sentar no sofá e comer ali o que é gostoso ali. Né? Aquela coisa toda. Aquela coisa assim, exige-se, qualquer que seja a prática, ou a melhor alimentação, ou a atividade física, exige constância. É lógico que a atividade física promove uma cascata de coisas boas, mas às vezes a pessoa, eu recebo isso todo dia, a pessoa ela está ruim. Tá? E ela tá indo pra academia, assim, porque para não ter culpa no final do dia. Justamente. Você tá entendendo? Mas ela não está bem. Eu sempre falo assim, olha, antes de 15, 20 dias que você esteja fazendo isso que a gente combinou aqui, não é conveniente que você vá se exercitar. E tem uma outra coisa também. Tudo isso exige constância. Porque não adianta eu fazer um dia, semana tem 7, eu faço um dia e acho que vai valer para os 7. É mais fácil eu fazer 6 dias e eu dar uma saída que fica mais condizente. E tem uma outra coisa. Está existindo uma escravidão por dietas. Já mudou um pouco, porque antigamente, quando eu comecei com a endocrinologia, todo verão as revistas, eram muito revistas que folheavam, né, que as pessoas folheavam as revistas, eram 2 dietas diferentes, que era a dieta da moda, entendeu? Hoje já mudou um pouco, mas mesmo assim, as pessoas ainda estão escravizadas e não é só pelo que é bom, qual dieta eu vou seguir para atingir isso. E nem sempre, igual a gente estava falando da low carb, que é uma dieta que eu gosto, mas não é para fazer para o resto da vida, é uma coisa que é para sempre, né? Então, em termos dessa pergunta do que está acontecendo com as dietas, está havendo uma... E a procura da pílula mágica também, né? O que eu faço que... A rotina, a questão da disciplina, do bom hábito, de colocar o bom hábito como rotina, é essencial para esse tipo de coisa. Muitas pessoas têm inclusive aquela mania de fazer o jejum intermitente também, né? Tem essa questão do low carb aí. E para quem está treinando na academia, eu quero já também desmistificar uma situação aqui que muita gente fala. Claro que é óbvio que tem pessoas aí que falam o contrário. Dia de lixo. Eu tô malhando aí 60 dias, 90 dias. Comecei na academia, beleza. Mantive a minha dieta e tal. Agora, durante um final de semana, eu posso tirar para comer. Um dia ali eu posso tirar para uma comida livre, que nós falamos. Isso não existe. Isso não existe, isso é coisa de pensamento de pessoas preguiçosas, na verdade. Dia de lixo mesmo só existe quando você chegou pelo menos
de 70% a 80% do seu objetivo. Se você não chegou, começou agora, que isso é um ano de boa dieta, um ano de treinamento, e olha lá para que a pessoa esteja ali. Mas é demais. Não adianta. Questão de perder gordura abdominal, essas questões todas. Você sabe o que acontece com isso que você está falando? É porque são os exageros. Vamos supor, por exemplo, vamos fazer tal coisa, sei lá, eu fiz dieta vários meses aí, e quando a pessoa pensa em flexibilização, ela não pensa numa flexibilização mais tranquila, que seja assim, um sorvete ou um chocolate. Ela pensa na história do lixo, porque virar um tonel de alguma coisa, entendeu? Então é isso que acaba acontecendo. É muito comum, você falou uma coisa que você fala assim para homem, por exemplo, olha, você tem que manter 6 dias da semana com X quantia de carboidrato. Um dia da semana você pode aumentar um pouco a questão do carboidrato. É pouco, mas nesse dia você pode. Mulher faz assim com a dieta. Você falou, tantos dias da semana com isso, um dia da semana você pode aumentar um pouco o carboidrato. O que ela faz? Nesse um dia da semana, ela não aumentou o carboidrato. Ela passa a outra semana inteirinha aumentando um pouquinho todos os dias. Acabou com aquilo do mês, com a contabilidade da melhora dela do mês, entendeu? Justamente. Então, de novo, são as doses, são o que você faz e o que você pode fazer. Tem até um vídeo antigo da Cláudia Raia que eu acho muito interessante, que ela fala assim, olha, eu gosto muito de comer. E não que seja ruim, mas eu gosto de comer algumas coisas. Então, assim, eu malho o que muito homem não malha na semana, eu malho no dia. Entendeu? Então, só que assim, isso não é uma constante para 99,9% das pessoas. Justamente. Quem treina intenso, acaba que o carboidrato e um pouco desses prazeres acaba fazendo parte ali, mas a pessoa já chegou no seu objetivo ou já está próximo a ele. Fazendo manutenção, isso. Né? E querendo ou não, tem algumas questões que o carboidrato ele vai ajudar, ele vai dar te colocar uma energia que chega uma hora o treino deixa você mais estático, aquela questão toda ali. Então, não existe essa questão aí de eu vou fazer, e se sair da dieta, no outro dia, o ideal já é voltar. E se for sair, faça numa refeição só. Na mesma refeição. Não ficar parcelando aquilo que eu te falei. Pode, vai Mas para quem não consegue, o que os nutricionistas fazem hoje? Eles vão passando uma dieta mais flexível, que a pessoa não vai ter tanto resultado inicial, mas pelo menos ali vai se readaptando. Isso, já começou a diminuição. Então vai sendo aos poucos para aquela pessoa que tem dificuldade em tirar as coisas. Eles vão acrescentando algumas coisas que são que tem um certo sabor, né, para poder ir devagar. Principalmente quando é a questão do açúcar, por exemplo. É por isso que hoje a pessoa consegue utilizar a proteína. A proteína ela é mais usada como a questão do doce. Claro que nós temos a proteína da questão das carnes e tudo mais, mas tem a vontade ali de estar comendo doce, por exemplo, a pessoa que é um chocolatra lá, né? Que adora chocolate e doces, a proteína é uma forte aliada para ela poder utilizar aquilo de uma forma e suprir a necessidade do doce. Então, é igualzinho você falou, não existe segredo das questões se é ruim ou não. Existem as questões do equilíbrio do carboidrato. Comer à noite, mito, pode sim comer à noite, não tem problema nenhum. Se a pessoa tem que bater uma quantidade de carboidrato e ela não bateu à noite, ela tem que fazer aquilo. Só que ela consegue ter um estudo, é que as pessoas precisam estudar mais sobre isso. Assim como as questões hormonais, por exemplo. As mulheres, por exemplo, como a questão hormonal da mulher é totalmente diferente do homem, ela é mais alavancada com as questões de ciclo que ela tem do corpo natural ali, fica um pouco mais difícil. Ela precisa ter um aumento de carboidrato, ela precisa, às vezes, consumir um pouco de açúcar, porque senão ela não tem energia para malhar. Se você vai malhar intensamente no outro dia,
o seu carboidrato, desde que seja limpo, você vai ter que fazer um consumo dele um pouco maior para guardar esse glicogênio para outro dia ali, Sim. onde você vai malhar na Eu, por parte da exemplo, manhã. eu treino 6 horas da manhã. Justamente. Tá. E isso é importante que você guarde um pouco de glicogênio para no outro dia estar um Sim. pouco mais disposta para fazer isso. Mas depende Sim. muito das questões dos diabéticos, tá? Sim, Tem sim. fatores aí onde o carboidrato ele precisa ser às vezes um moderado pouco moderado ou por causa até de funções intensificado para você não ter patológicas. hipoglicemia. Mas já é um outro assunto que nós estamos Sim. falando em questões patológicas aí, né? Exatamente. E uma outra coisa, antes da gente fechar esse assunto, que se falava igual você falou, carboidrato à noite nem pensar, tá? O que acontece? Se eu não coloco o mínimo necessário de carboidrato à noite, o meu sono fica prejudicado. Justamente. Tá? Porque um pouco do carboidrato, de um bom carboidrato de liberação mais lenta à noite, faz com que eu produza, na verdade não é nem produzir, mas libere um pouco mais de melatonina, que é o hormônio do sono, né? E sem carboidrato eu não produzo dopamina. Daí pronto, a questão do merecimento acabou, Justamente. né? E o sono também fica E horrível. o sono fica muito ruim. Sim. Então, aquele mínimo, então não tem essa, à noite nem pensar, aquele mínimo necessário, que eu tenho costume de falar assim, se fazer dieta muito restritiva, que eu falo que a mulher gosta de dieta, a água e alface, daí ela acha que ela vai emagrecer rápido. Se fosse assim, não tinha mais problema de obesidade no mundo, porque uma hora ou outra, todo mundo que quer emagrecer já fez uma dieta doida. Tá? Com certeza. Então não teria mais. Então eu vou deixar para você fechar aí no seu campo, que é que você faz muito bem, que é o da psicanálise. Carboidrato, mocinho ou vilão? Aí depende. Ele pode ser o mocinho, que na verdade ele é. Essa é a única questão que nós vamos falar o seguinte: o carboidrato ele é o mocinho e ele é o vilão. Ele é os dois, até mesmo porque tudo que vai depender vai ser do jeito que nós usamos ele. Agora, eu quero deixar bem claro no final desse questionamento que o mocinho e o vilão, na verdade, somos nós, né? Sim. Falamos em termos depende de quem conta a história. Agora, mentalmente, falando em termos de psicoterapia, na psicoterapia, dentro da psicanálise, das questões mentais, da psicologia, nós vamos falar o quê? Que, na verdade, fisiologicamente falando, existe o carboidrato como mocinho, o carboidrato como vilão, porque vai depender muito da questão do seu consumo. Mas psicologicamente o vilão sempre somos nós. Sim. Somos nós que realmente temos a ação da forma da utilização dele. Tá? Então, nós precisamos ter o equilíbrio para poder fazer o carboidrato virar um mocinho. Assim como na questão hormonal, assim como nas questões de saúde mental, né? Tudo ali precisa ter o equilíbrio para ser o mocinho. Hormônio, por exemplo, nós conseguimos fazer ele ser mocinho e ser vilão, dependendo da forma que estiver trabalhando a nossa psique ali. Então, para utilizar, estar bem consigo mesmo, estudem, vá no seu nutricionista, apesar que hoje está bem complicado, né? As questões de padronização, né? Disso, né? Mas, inclusive, tem muito, principalmente no Google também, tem as questões ali que são corretas sobre alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, e tem carboidratos que à noite não vai fazer bem, vai acabar dando um problema no sono também, né? Pela questão do jeito dele fazer a sua nós falamos digestão ali. Então é isso, o carboidrato é vida, não pode ficar sem o carboidrato, a pessoa não consegue viver sem o carboidrato ali, mas ele tem que ser conjugado com atividade física. Se a pessoa não pode fazer, ela pelo menos tem que fazer um pequeno movimento, nem que seja uma fisioterapia, o corpo está em movimento ali, esse carboidrato ser utilizado e a pessoa ter um pouco mais de saúde. É isso aí. Para endocrinologia também. Já foi muito mais debatido em endocrinologia o carboidrato, mas levando-se em consideração aquilo que eu falei a respeito de metabolismo, como é que você quer acelerar o metabolismo, sendo que não tem energia para isso. É o carro, entendeu? né, Rosana? É o carro, né? Exatamente. Sem a gasolina, ele não vai. O carro ele não vai. E a mesma coisa, de novo eu volto a bater na história da coxa de retalhos, que muitas vezes você fazer pequenas coisas de várias
formas diferentes, é muito mais resolutivo do que você fazer muito de uma coisa só. O que eu tô querendo me referir? Se você faz uma dieta extremamente pobre, extremamente restritiva, mas também, eu vou comer menos ainda, porque daí eu não preciso fazer atividade física. Não, essa conta não bate. Não existe isso. É um pouco de cada coisa. Você não precisa ser um bodybuilder, um fisiculturista, tá? Mas precisa de um mínimo necessário de atividade física conjugado com essa alimentação. Que seja, que você tá, não importa o que você tá querendo. Porque daí, assim, se você quer ir para uma cidade, você pega uma estrada. Se quer ir para outra, você pega outra. Daí vai depender do que você quer para você falar, não, eu quero ganho de massa. Então, é esse tipo de exercício com esse tipo de alimentação. Não, eu quero emagrecimento. Então, é esse tipo de alimentação com esse tipo de atividade física. Mas não tem como você... Ou o contrário. Eu não quero abster de nada do que eu como. Então, você vai ficar 6 horas por dia dentro da academia e malhando assim... Muito, 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 não vai, né? Então, o que você quer e as coisas que você associa, tá? Então, isso. Também na endocrinologia tem as suas duas etapas. Mocinho e vilão, depende do que você está optando por ele. Justamente. E é isso. Meu nome é Douglas Fernando, eu sou psicanalista, psicoterapeuta. Hoje nós falamos aí, né, sobre alguns mitos do carboidrato. E, né, agora tem a doutora Rosana, que é especialista nessas questões aí de endocrinologia. E um dia também nós temos que falar da sua outra especialização, hein? Vamos falar sobre esse assunto aqui. Vamos. Eu tô curioso também para saber mais sobre isso. Vamos falar. Realmente também quebrando algumas coisas, porque a endocrinologia também é uma especialidade cheia de mito, né? Até antigamente falava assim, quem tem hipotireoidismo engorda e quem tem hiper emagrece. Todo mundo queria virar hipertireoide. E as coisas não são assim. Então hoje a gente escolheu esse tema, né, porque é um tema muito, mais agora que vem festas de final de ano, vem um monte de coisa por aí. Eu trouxe um pouquinho da endocrinologia também pra gente falar. Como o Douglas já tinha falado, eu me chamo Rosana, doutora Rosana Oliveira, trabalho com endocrinologia e nutrologia. Não vou contar outra especialidade ainda não, que ele quer saber. E a gente faz esse trabalho, vem fazendo esse trabalho, né? E uma coisa que é engraçado às vezes falar assim, né, que a gente já recebeu no nosso perfil uma pergunta assim, o que tem a ver endocrinologia com psique? Justamente. Daí eu respondi e falei assim, olha, a hora que você não tá muito bem, que você vê que as duas combinam muito bem, porque as coisas não estão caminhando, né? Justamente. Então, é isso aí, siga a gente nas redes sociais. Fala aí o seu Instagram, Douglas. @DouglasF_psico. Tá? O meu é DRA, né? Doutora Rosana Oliveira. No Instagram, e tem o da Clínica Orienta também. Que tá no seu Instagram também. Que tá no meu Instagram também. E os nossos podcasts vão pro canal do YouTube, né? Também. O canal é o da da doutora Rosana. Doutora Rosana Oliveira. Tá lá todos os nossos podcasts. Mas nós vamos especificar lá. Nos vídeos vai estar lá especificado também. E a pessoa é só ir lá e curtir, deixar o like e compartilhar. Nós precisamos disso, viu? Sim. Né? É o carboidrato do nosso podcast. Do nosso podcast, é isso. Forte abraço, até o próximo assunto.